Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde do dia 18 de abril, ainda no rescaldo de um ataque sem precedentes do Irão contra Israel, sem impacto ao nível de baixas civis e militares, muito por causa da capacidade de defesa israelita e da intervenção de uma coligação de países. Apesar dos pedidos para contenção por parte dos tradicionais aliados de Israel, de forma a que se evite uma escalada para um conflito regional, a verdade é que Netanyahu continua a exigir o direito de tomar decisões próprias e não descarta uma retaliação. Carlos, a primeira pergunta vai para si e vou-lhe fazer uma pergunta muito simples. Corremos o risco de uma resposta forte de Israel a que se pode seguir uma escalada de guerra no Médio Oriente? Sem dúvida, os tempos são perigosos e a escolha do Irão não foi apenas uma escalada na intensificação do conflito, foi uma declaração de guerra eloquente, de resto, a Israel. O Irão disparou mísseis do seu território contra o território do Estado de Israel. Eu sei que há muitos anos que não há declarações de guerra. O presidente Putin também se esqueceu de declarar guerra à Ucrânia quando invadiu o seu principal vizinho, mas é o que é. É uma declaração de guerra entre dois Estados. A guerra, aliás, juridicamente, é uma relação entre dois Estados. E é isso que o Irão faz, ataca um Estado soberano a partir do seu próprio Estado. Já não é uma guerra indireta, já não é uma guerra através dos proxies, embora os proxies tenham ajudado à missa, a partir do Iémen, a partir do Líbano, a partir do Iraque, tal como do lado de Israel a defesa incluiu não apenas os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, mas também a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e a Jordânia, de certa maneira. Aqui há, efetivamente, um ato deliberado de um Estado para atacar outro Estado, para violar a soberania de outro Estado. E desse ponto de vista, Israel está tecnicamente em situação de legítima defesa perante esse ataque. E é contraintuitivo pedir a um Estado que foi atacado de uma maneira significativa para não fazer nada. Agora, há muitas respostas que podem ser dadas. Evidentemente que Israel vai responder. Aparentemente já sabe mesmo que tipo de resposta é que vai dar, é pelo menos a declaração que fez esta manhã o chefe do Estado-Maior israelita. A decisão é sobre quando é que essa resposta vai ser dada. E sobre a resposta há duas ou três coisas que vale a pena ser ditas neste momento. A primeira é que esta não é a altura de atacar as instalações nucleares militares iranianas. Não é esta a altura, nem é este o quadro. O programa militar nuclear iraniano é uma ameaça à estabilidade regional, é uma ameaça ao regime de não proliferação nuclear e a resposta ao programa iraniano deve ser dada, desde logo, pelos signatários do Tratado de Não Proliferação que queiram
participar nessa resposta e pelos Estados da região. E isso serve para sublinhar uma segunda condicionante da resposta, que é mais importante para Israel, neste momento, consolidar a coligação formada pelos parceiros dos Acordos de Abraão contra o Irão e alargada à Arábia Saudita, do que demonstrar aquilo que toda a gente sabe que Israel tem, que é uma superioridade militar em relação ao Irão. E, por último, aquilo que a resposta de Israel devia procurar obter é o restabelecimento, a restauração da dissuasão, isto é, convencer o Irão de que não é boa ideia continuar, sem que Israel faça uma escalada. Isto é, responder ao mesmo nível com uma certa proporcionalidade para restaurar a dissuasão e impedir que o Irão tenha a tentação de responder. A posição do Irão é absurda, é dizer, nós atacamos, mas agora não se passa mais nada. Bem, quer dizer, é uma teoria, mas não é propriamente uma teoria realista das relações entre os Estados. Teresa, no fundo, nós vemos aqui um repetir da pergunta, mas ao contrário. Nós tínhamos falado, o Biden disse durante vários dias de que o Irão iria atacar, não era o se, era quando. Agora vemos, mas é ao contrário, Israel vai retaliar, não é se, é quando? Vai retaliar, estou absolutamente de acordo com o Carlos, vai retaliar. Tem de provar que tem capacidade de dissuasão em relação à ameaça que o Irão coloca à existência do próprio Estado de Israel. Não sabemos quando, mas no fim de contas a questão que se põe é retaliar sem escalar. É esta a questão de fundo que está aqui colocada. E nestas coisas nunca se sabe exatamente se as coisas são feitas na medida certa ou se há erros de cálculo que acabam por tornar a situação incontrolável e representar efetivamente uma escalada. Eu estou a dizer isso só para frisar a ideia de que este episódio, que representa em si próprio uma escalada no conflito entre Israel e Gaza, no conflito do Médio Oriente, ainda não está encerrado, e apesar das declarações do Irão a dizer que fez aquilo que tinha a fazer e que não tenciona fazer mais nada se não houver uma retaliação israelita, apesar da pressão de Washington e da própria União Europeia para que não haja uma escalada demasiado visível e violenta em relação ao ataque iraniano. Apesar disso, há aqui uma incógnita ainda enorme que não nos permite estar tranquilos perante a evolução da situação. Mas eu queria chamar a atenção, o Carlos pôs muito bem as coisas em relação a isto poder significar uma oportunidade para Israel para assegurar uma aliança importante com os países que estão nos países da região, os países árabes, que veem no Irão uma ameaça muito maior do que veem no próprio Estado de Israel, para consolidar essa aliança e para consolidar a boa vontade e a solidariedade imediatamente apresentadas, não só pelos Estados Unidos, naturalmente, mas pelos próprios países europeus, pela própria União Europeia. Portanto, a questão é saber se Netanyahu vai aproveitar esta oportunidade para encontrar uma solução para Gaza que ponha fim
àquilo que está a acontecer e que começa a ser intolerável sob o ponto de vista humanitário e abre espaço para negociações, ou se pelo contrário vai seguir a mesma linha que tem seguido até agora, ou seja, ignorar este fator que lhe é favorável a nível internacional e a nível regional para continuar uma escalada aqui sim em Gaza que não abre as portas para aquilo que os Estados Unidos querem, para aquilo que a União Europeia quer e que é um cessar-fogo mais depressa possível, uma troca de reféns e a abertura da possibilidade de uma negociação que no médio prazo traga alguma paz à região. É isto que nós não sabemos e, entretanto, como não sabemos, a situação em Gaza, depois do ataque iraniano a Israel, desceu um pouco na atenção que o mundo e que a comunicação lhe concede. O sofrimento na faixa de Gaza é o mesmo, os objetivos do Hamas são os mesmos e é preciso voltar a trazer a situação de Gaza para a ribalta e para a primeira linha da forma como se está a lidar com este conflito, para que se abra de uma vez a possibilidade de um cessar-fogo em Gaza e de uma saída negociada que levará tempo, que não será imediata, para resolver este drama, esta tragédia desta guerra que já dura há não sei quantos meses e que não é sustentável que continue por muito mais tempo. Só queria frisar que eu disse que o Irão é de facto a maior ameaça existencial a Israel. A posição oficial do Irão é que Israel tem de ser banido da face da terra, não há aqui qualquer possibilidade de negociação. Este ataque do Irão, como o Carlos já chamou a atenção, volta a trazer a questão nuclear iraniana para cima da mesa. Houve um acordo organizado e negociado pelo presidente Obama com a participação de 3 países da União Europeia, da China e da Rússia, para tentar, enfim, impedir que o Irão se transformasse numa potência nuclear. Esse acordo, assinado em 2015, foi rasgado pelo então presidente Trump em 2018. Desde aí o Irão tem feito um esforço grande porque não tem um controle absoluto da Agência Internacional de Energia Atómica sobre aquilo que anda a fazer e porque as suas instalações nucleares são hoje muito mais protegidas. Não há uma informação clara, oficial, sobre o estado do programa nuclear iraniano. Seria uma catástrofe não apenas para a região seria certamente, mas para os equilíbrios mundiais, se mais tarde ou mais cedo o Irão se dotasse de uma bomba nuclear. É isso que também está em jogo neste momento na crise do Médio Oriente. E ao passo que nós estamos a falar, a Teresa era uma das perguntas que eu tinha preparado, era precisamente perceber esta atenção mediática sobre o que acontece entre o Irão e Israel, tira um bocadinho o foco e a visão sobre o que se passa em Gaza. Israel acaba de bombardear o norte e o sul de Gaza e assinala os preparativos para a operação em Rafah. É o título da notícia que acabamos de publicar ao mesmo tempo que estamos a gravar. A nossa jornalista Maria João Guimarães acaba de publicar esta notícia, ou seja, Rafah continua ainda a estar na mira de Netanyahu. Teresa, voltando a si, qual é que é o papel da Europa nesta questão entre o Irão e Israel? O papel da Europa é, como tudo aquilo que refere à região do Médio Oriente e à crise do Médio Oriente, muito limitada.
não tem um papel nem por sombras semelhante àquele que tem naturalmente os Estados Unidos, que tem aqui um papel fundamental. Mesmo assim, não houve hesitações na União Europeia em condenar veementemente o ataque direto do Irão e Israel, de manifestar a sua solidariedade com Israel e nesta cimeira que está a decorrer em Bruxelas, ontem à noite foi aprovado um conjunto de sanções, de mais sanções, há algumas, em relação ao Irão. Portanto, aqui a União Europeia, apesar de tudo, não se dividiu, não houve problema em apoiar, em encontrar uma condenação comum e veemente ao Irão, mas evidentemente tem a sua capacidade de influência, tem bastantes limitações. Mas há aqui uma coisa que eu acho que os líderes europeus ainda não integraram completamente na forma como olham para o mundo, para fora das suas fronteiras. Há uma ligação óbvia entre a guerra da Ucrânia e a crise do Médio Oriente, e quando se quer ter uma estratégia para a guerra da Ucrânia, não se pode separar essa estratégia da estratégia que se tenha e da posição que se assume em relação ao Médio Oriente. Não se pode, nós vemos todos os dias que a Rússia tem uma aliança estreita com o Irão, que o Irão fornece à Rússia muitos dos drones e mesmo dos mísseis com os quais a Rússia continua a atacar furiosamente e criminosamente todas as noites e todos os dias as cidades e as infraestruturas ucranianas. É impossível à União Europeia ter uma ação eficaz e clara em relação a uma coisa se não tiver também em relação à outra. Carlos, algum ponto ainda a acrescentar? Sim. Só queria reforçar o ponto da Teresa. Os dirigentes europeus, os dirigentes norte-americanos, vivem numa negação cada vez mais insuportável sobre o que têm pela frente, e o que têm pela frente é uma guerra que tem duas frentes. Tem uma frente na guerra russo-ucraniana e tem outra frente na guerra entre o Irão e Israel. O Irão, a Rússia, a China formam um agrupamento de Estados revisionistas que têm um certo número de propósitos comuns. Não são aliados, até são competidores entre si, mas têm uma convergência fundamental em destruir a ordem internacional. E é isso que estão a fazer. E a resposta, cada um de acordo com as suas possibilidades, de certa maneira, e com as suas próprias estratégias. E do outro lado há apenas uma obstinação um pouco patética em negar essa realidade. E para a segunda parte deste nosso podcast temos um tema diferente. Nós, na próxima semana, celebramos os 50 anos de 25 de Abril, uma data que comemora o fim de uma ditadura em Portugal, mas, ao mesmo tempo, o início do caminho do nosso país para a Europa. Teresa, depois da Festa da Liberdade, como foram os primeiros passos rumo a esta europeização de Portugal? Bom, a europeização de Portugal esteve sempre presente nesses primeiros e muito complicados passos que se deram depois da conquista da liberdade. O 25 de Abril deu-nos a liberdade, depois travou-se uma luta, já falámos disso aqui neste programa, travou-se uma luta entre várias visões, algumas antagónicas, sobre aquilo que se devia fazer com essa liberdade conquistada
manifestada. A Europa esteve sempre presente porque nessa luta que, numa fase inicial, era a luta entre uma via revolucionária liderada pelo Partido Comunista e por uma parte significativa do MFA para transformar Portugal numa democracia popular, entre aspas, segundo o modelo soviético, e do outro lado uma transição para que era simbolizada na altura pelo Dr. Mário Soares e pelo Partido Socialista, e por uma parte que foi crescendo ao longo do tempo do próprio MFA, que tinha a opção europeia já clarissimamente definida como o futuro de Portugal, e felizmente veio a prevalecer, que era a via da democracia liberal ocidental de modelo europeu, defendida pelo Partido Socialista. Porque é que a Europa esteve sempre presente neste período de transição? Porque neste período de transição, que durou o chamado PREC, o processo revolucionário em curso, como se dizia na altura, que só teve um desfecho claro sobre a opção definitiva com o 25 de novembro de 1975, porque a Europa esteve presente, porque a linha da transição democrática para uma democracia liberal, corporizada, liderada por Mário Soares, teve sempre um apoio praticamente indefetível da maioria das democracias europeias da altura, muitas delas na Suécia, na Alemanha, na Inglaterra, nos Países Baixos, liderada por sinal, por partidos sociais-democratas e socialistas ou trabalhistas da própria comunidade europeia. E isso foi determinante para o desfecho da Revolução, foi determinante para a vitória das forças democráticas no 25 de novembro e viria a ser determinante para a estabilização da própria democracia, depois de resolvida a questão de saber se seríamos um país com uma democracia popular ou terceiro-mundista, ou um país democrático normal, de uma democracia de tipo ocidental, como se dizia nessa altura. O Dr. Soares teve um primeiro objetivo claríssimo, que era resolver a questão da democracia. No momento em que resolveu a questão da democracia, o seu grande objetivo daí para a frente, ele nunca o escondeu, foi a opção europeia de Portugal. E aí a opção europeia de Portugal era imediatamente pôr em marcha o processo de pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia da altura, pedido esse que foi logo feito pelo seu primeiro governo, depois das eleições de abril de 1976, em que o Partido Socialista ganhou e formou governo, foi enviar a Bruxelas o nosso pedido formal de adesão. Carlos, é uma parte da história do 25 de Abril que não é assim tão conhecida, porque nós, de facto, como já falámos aqui várias vezes, há quase como um apagão desta parte da nossa história. É verdade, e no entanto, como a Teresa estava a dizer, a questão do regime político, isto é, do sentido político da Revolução, e a questão da posição internacional de Portugal são inseparáveis. Álvaro Cunhal, o Partido Comunista Português, defendiam uma europeização no sentido da convergência com a Europa de Leste e o Bloco Soviético, de caminhar em direção a uma democracia popular, com várias etapas intermédias. Os militares, incluindo os militares moderados, relevantes, como o Major Melo Antunes, defendiam uma convergência com a Europa do Sul, com uma Europa mediterrânica que na altura estava a evoluir bastante para a esquerda. Estamos no tempo do compromisso histórico, as ligações também com a Jugoslávia,
o socialismo mediterrâneo da Argélia e por aí fora, era uma Europa do Sul diferente da Europa ocidental, que era o objetivo daqueles que, como Mário Soares, queriam uma democracia europeia. Queriam que Portugal fosse uma democracia europeia e não uma democracia popular ou uma democracia socialista, como queriam os partidários do alinhamento com a Europa do Sul. A posição de Mário Soares era desesperadamente minoritária, a começar pelo seu próprio partido. O seu próprio partido tinha um programa completamente esquerdista que defendia o fim da NATO e a criação de uma Europa anticapitalista e achava, expressis verbis, que Portugal tinha uma vocação para ter uma ligação especial com o terceiro mundo, porque era um país pobre e miserável, como achavam também os comunistas e como achavam também os militares e praticamente todos os esquerdistas que dominaram a transição política. Aquilo que é difícil explicar hoje em dia é esse milagre que faz de uma posição completamente minoritária a posição dominante 2 anos depois da Revolução. Em 1974, ninguém defendia uma democracia europeia. Nas eleições de 25 de abril de 1976, os partidários da democracia europeia têm mais de 2/3 dos votos nas eleições para a primeira Assembleia da República. É um milagre. E como é que se trabalhou a opinião pública nesses 2 anos? O que é que contribuiu? Porque acredito também que não é do dia para a noite que as pessoas, do dia 25 de abril para o dia 26, que as pessoas de um momento para o outro quiseram e começaram a pensar na Europa, não é? A europeização não começou com o 25 de abril. Portugal foi membro das instituições do Plano Marshall, Portugal pertenceu à NATO desde 1949, Portugal é membro fundador da EFTA em 1961. Os principais parceiros económicos de Portugal são a França e a República Federal da Alemanha, 2 países das comunidades europeias. A imigração portuguesa, a partir dos anos 60, foi maciçamente para a Europa e, sobretudo, mais uma vez, para países da comunidade europeia, além da Suíça, a França e a Alemanha. Os exilados foram para a Europa e culturalmente Portugal era um país inteiramente europeu, ao contrário da Espanha, que era um país completamente fechado, nacionalista e cinzento. Portugal era um país completamente europeu. Comprava-se o Le Monde no Rossio sem nenhuma dificuldade, com uma ou outra exceção. Liam-se os livros, mesmo os livros que saíam em Paris e por aí fora. A europeização. Antes do 25 de Abril, ainda havia um punhado de pessoas que acreditavam no Portugal do Minho a Timor, mas manifestamente não era essa a tendência nem da sociedade, nem da economia portuguesa. Faltava o essencial, que era a democracia. E é isso que traz o 25 de Abril. É bom não esquecer que nesta altura, no final dos anos 60 e na altura do 25 de Abril, havia 1 milhão de portugueses em França. Esses portugueses, nem todos, mas muitos deles, vinham a Portugal passar as férias. Traziam a Europa com eles e uma modo de vida completamente diferente. Havia os turistas, havia imensos exilados políticos a todos os níveis, em Paris, em Amsterdã, na Suécia. Portanto, a Europa já estava muito aqui. Mas, curiosamente, como o Carlos estava a dizer, a opção europeia, que hoje nos parece uma coisa evidente, foi do domínio dos milagres e foi do domínio e foi resultado também da determinação absoluta do Dr. Mário Soares para que fosse assim. Há uma reunião, já o Soares era primeiro-ministro do primeiro governo constitucional que saiu das eleições de 1976. Há uma reunião
de Mário Soares com membros do seu governo, mas mais alargada a grandes economistas, por exemplo, da área do Partido Socialista, a intelectuais, para ouvi-los sob o pedido de adesão à Comunidade Económica Europeia. E a maior parte das opiniões são contrárias, argumentam que a economia vai rebentar se nós entrarmos na Comunidade Económica Europeia, porque a nossa economia não consegue competir no mercado comum. Há argumentos de natureza política, de natureza económica, de natureza social, e há uma maioria que é contrária à ideia de se pedir imediatamente o pedido de adesão em Bruxelas. E acaba a reunião e o Dr. Soares diz sintetiza a reunião da seguinte maneira: muito bem, ouviu-os a todos, têm todos a mesma opinião que eu, vamos pedir a adesão à Comunidade Económica Europeia. Uma atitude que é típica do Dr. Soares e que de facto não simboliza bastante o seu papel determinante nesse caminho que seguimos imediatamente a partir de 1977. O argumento do Mário Soares, na minha opinião, é mais forte. A maior parte dos economistas, todos os economistas nessa reunião, eram contra a adesão plena de Portugal às comunidades europeias, como membro pleno. Havia várias etapas intermédias, como aliás acabou por haver, mesmo com a adesão plena. E o argumento que existia de resto, já antes do 25 de Abril, por parte exatamente dos mesmos economistas que transitaram de um regime para o outro sem a menor dificuldade, era que a economia portuguesa era demasiado frágil, demasiado atrasada para Portugal poder entrar nas comunidades europeias. E aquilo que o Primeiro-Ministro responde aos economistas é que é justamente por isso, é justamente porque Portugal é um país atrasado e não deve continuar a ser, que nós vamos entrar nas comunidades europeias. E com um argumento que na altura, este era um argumento que se verificou verdadeiro, e havia outro argumento muito forte de Mário Soares na altura, é que o nosso pedido de adesão e a nossa entrada, que depois levou mais tempo do que ele tinha previsto inicialmente a concretizar-se, quase 10 anos, era a maneira de assegurar de forma definitiva a consolidação de uma democracia liberal em Portugal. Tinha também esse lado político que Soares via claramente, para além da necessidade absoluta da nossa economia, do apoio que depois veio a ter para o seu desenvolvimento e para sair da situação muito difícil em que se encontrava depois dos 2 anos de PREC, que com as nacionalizações, com as ocupações, tinha de alguma maneira destruído o próprio tecido económico que vinha de antes do 25 de Abril. Mas não só isso, o Soares quer uma democracia europeia. Nas democracias europeias não havia conselhos da revolução, nem presidentes militares, com exceção do general de Gaulle, que já tinha feito o seu tempo. E, nesse sentido, a integração comunitária e a institucionalização, a consideração de uma democracia europeia civil, era igualmente importante e, efetivamente, depois da entrada de Portugal nas comunidades europeias, no dia 1 de janeiro de 1986, Portugal passa a ter um presidente civil, que é o próprio Mário Soares. Ele sabia o que estava a fazer. E acho que não há melhor maneira de acabarmos este programa. Nós na próxima semana fazemos uma folga, 2 a 8. Que é o dia 25 e vamos despedir desejando precisamente um bom 25 de Abril, porque 2 a 8 fazendo folga, e é a primeira vez que eu próprio desejo 25 de Abril. É uma honra desejar 25 de Abril ao vosso lado. Muito obrigada, nós também estamos satisfeitíssimos por desejar um bom 25 de Abril, 50 anos depois do primeiro 25 de Abril neste programa, e por termos contribuído de alguma maneira
para dizer às pessoas aquilo que em Portugal já muita gente não sabe, o que foi o 25 de Abril, como é que tudo se decidiu, como é que no fim nos transformámos numa democracia liberal, europeia, desenvolvida, civilizada, e para apreciarmos de facto o que foram estes 50 anos. Muito obrigado e até 2 a 15. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.